Beré, boa tarde, cara. Muito obrigado pela consideração, pelas palavras, por entender o que tem acontecido. Você é uma das pessoas que pessoalmente eu consegui contar tudo que eu sofri naquela época, quando eu fui excluído arbitrária e sumariamente pela Uber, sem nenhum motivo aparente. Até que quando a gente foi descobrir, era apenas perseguição. Beré, boa tarde, cara. Muito obrigado pela consideração, pelas palavras, por entender o que tem acontecido. Você é uma das pessoas que pessoalmente eu consegui contar tudo que eu sofri naquela época, quando eu fui excluído arbitrária e sumariamente pela Uber, sem nenhum motivo aparente. Até que quando a gente foi descobrir, era apenas perseguição por conta de uma associação que eu criei para poder tentar trazer benefícios para os motoristas. Motoristas estes que agora estão me atacando, sem saber que eu estou trabalhando para todos, porque na verdade essa ação minha ela é de interesse coletivo, entendeu? Porque a Uber só tem usado todos vocês como massa de manobra e vocês não têm consciência disso. Eu tenho sofrido muito ataque tanto dos usuários que querem continuar indo para a baladinha pagando R$ 7 e dentro desses R$ 7 eles querem beber a água que vocês compram do seu bolso, a bala que vocês compram do seu bolso, o combustível que você tira do seu bolso, a manutenção do carro que você tira do seu bolso, a atenção que você dispensa a eles, os riscos que você corre. Então essas pessoas estão loucas para poder continuar que o Uber continue. Eles não querem saber o que o motorista passa e o que o motorista sofre para poder prestar esse trabalho. E aos motoristas eu quero dizer o seguinte: não pensem vocês que essa proposta do Uber é bacana, não. Isso é uma proposta enganosa. Quando a Uber entrou no início, ela pagava incentivos financeiros de forma a aliciar os motoristas. E ela conseguiu isso, criando assim uma demanda monstruosa. Mas a tarifa do UberX, por maior que seja a demanda, ela não é autossustentável. Porque para você poder ganhar um tanto satisfatório, você tem que ficar aí de 16 a 18 horas por dia na rua. Eu não posso, na verdade, entrar em todos os detalhes, não. Eu só quero dizer que todo pioneiro sofre o que eu estou sofrendo. Mas eu sabia que eu ia passar por isso. Mas eu tenho coragem, eu tenho peito para poder encarar tudo isso. Aqueles que me atacaram no início, aqueles que aqueles que levaram um áudio para Uber de outra pessoa, alegando ser um áudio meu, para que provocasse a minha exclusão do Uber e a Uber tivesse munição para poder usar contra mim, sem ter que justificar que ela estava me excluindo porque eu criei uma associação em prol de trazer benefícios para os motoristas. Aqueles se arrependerão na hora que as coisas começarem a apertar para o lado deles e verão o lado da verdade. Entendeu? Verão que o meu testemunho, o testemunho de quem foi testemunha minha lá, que não foi nada combinado, só falamos a verdade, falamos de forma tranquila e serena, e o juiz entendeu isso. Ao passo que a testemunha que a Uber conseguiu lá, que era um parceiro que me conhecia desde o início e acompanhou tudo que eu sofri na época que eu fui excluído, mesmo assim, foi testemunha do Uber. Por quê? Ele tem 8 carros que rodam pela Uber. Entendeu? Essa pessoa foi condenada a crime federal e foi condenada a me pagar a indenização de danos morais em R$ 2.000, de tanto que ele mentiu e de forma descarada, entendeu? Então, assim, eu só quero dizer para vocês que eu estou preparado. Aqueles no início que me atacaram, como eu falei lá atrás e não concluí, que me atacaram e levaram falsas provas, que inclusive eu estou processando a Uber por essas falsas provas, mandaram um áudio de um tal de Tiago, imputando aquele áudio a mim, dizendo que era por conta daquele áudio que havia sido originada a minha exclusão. Então, por isso a minha causa era civil e não trabalhista. Ela foi para o lado do trabalhista por estratégia do meu advogado. Tanto que ela andou muito rápido mesmo, graças a Deus. E nós conseguimos também um juiz que estudasse profundamente o caso, entendeu? Eu quero dizer para eles que lá no início eu falei com eles: vocês querem estar na minha posição, mas não tem peito de encarar o que eu encaro. Então, a partir do momento que você começar a olhar para os seus problemas e para o que essa empresa tem feito com cada um de vocês, aí vocês começarão a pensar diferente. Eu não tenho raiva de ninguém, não, por estar me julgando, por estar pensando assim, porque cada um tem uma forma de pensar e tem uma opinião. Só que para poder formar opinião, a gente tem que conhecer os fatos. E a maioria das pessoas não conhecem os fatos e estão colocando da forma que querem. Beleza? Se quiserem replicar esse áudio em outros grupos, podem replicar, porque o que eu estou falando não é segredo para ninguém e não vou calar minha boca e eu vou continuar falando tudo o que eu acho dessa empresa, o tanto que ela é danosa, o tanto que ela é nociva a todos, porque ela engana vocês com uma falsa proposta de negócio
E aí, no final das contas, você se envolve em compra de carro, financiamento, troca de veículo. E aí, no final das contas, quando vocês percebem que vocês não conseguem ganhar R$ 1.800, R$ 2.000 por semana bruto, que para isso vocês vão ter que trabalhar 16, 18 horas por dia nas ruas, aí vocês começam a perceber que as contas não fecham. Quando acontecer isso, já vai ser tarde. Você já vai estar devendo ao banco, já vai estar devendo a amigo, já vai estar devendo fulano, ciclano, beltrano. Não interessa. Demora para que as pessoas percebam isso. Isso é a longo prazo. Então, a Uber tem crescido à custa do sofrimento de milhares de famílias, incluindo a dos próprios taxistas, tá? Que a gente também tem que parar para poder pensar que eles tem muitos deles que trabalham com a placa desde quando ganharam a placa na licitação e que mantêm as famílias durante gerações. Então, a gente não pode ignorar esse fato. Gente, eu não posso falar mais. Se a gente abrisse um debate, vocês conheceriam todos os fatos. Se quiserem me perguntar alguma coisa de forma pautada, eu posso aos poucos ir respondendo. Mas infelizmente eu não tenho tempo. Hoje é aniversário do meu filho, eu estou realmente muito atarefado. Mas é isso aí. Valeu? Um abraço para todo mundo aí. E pensem um pouco antes de julgar as pessoas. Outra coisa, viu, pessoal? Vocês pensam que a Uber vai deixar de operar no Brasil por conta dessas ações? Essas ações começaram foi nos Estados Unidos, onde já foi oferecido $100 milhões na primeira instância para os motoristas não aceitaram. Foi oferecido $860 milhões na segunda instância. O próprio juiz não concordou com o valor, porque o valor é ínfimo diante dos tantos motoristas que entraram com a ação coletiva. São milhares de motoristas, então quando esse valor for diluído, vai sobrar uma mixaria para cada um. Então isso começou nos Estados Unidos, em São Francisco, onde nasceu o Uber, tá? Depois foi para o Reino Unido, onde já temos uma decisão favorável no Reino Unido. A minha decisão é apenas a primeira da América Latina, mas é a terceira no mundo, é o terceiro lugar, o terceiro país no mundo que está entrando com isso. Então nós estamos atrasados. Vocês têm o preconceito de achar que isso é coisa de brasileiro. Isso não é coisa de brasileiro, não. Isso é coisa de pessoas que sabem que têm direitos. Então vocês imaginem se todos os empresários do Brasil perceberem que ao invés de pagar as suas obrigações trabalhistas para os seus empregados, simplesmente eles podem pagar 20, 30 mil reais para ter um aplicativo muito bem feito, tomar esse serviço e nenhum dos seus empregados terem direitos trabalhistas assistidos. Pesquisem um pouco e procurem saber como que é a vida de um corretor. O corretor cumpre horários, vai para o local de trabalho e ele não tem os direitos CLT. Ele tem que lutar por isso na justiça. Então são várias posições. Vocês têm que pesquisar primeiro antes de expressar suas opiniões. Outra coisa, tudo que está acontecendo não vai fazer nem cócega nos bilhões e bilhões de dólares que a Uber já ganhou pelo mundo. Podem entrar todos os motoristas requerendo os direitos trabalhistas que não fará nem cócega nos cofres do Uber. Agora, a grande questão é achar que isso é coisa de brasileiro. Isso é preconceito. E preconceito contra o nosso próprio povo. Isso não é coisa de brasileiro. Isso começou nos Estados Unidos com os americanos, foi para o Reino Unido, Inglaterra, com os ingleses, e agora que chegou no Brasil comigo, com o Wagner e com tantos outros que estão começando a entrar, que estão começando a alertar para esse tipo de situação. Outra, caso não saibam, a Uber é uma empresa que ela quer falir em todos os países, assim como ela já faliu na China. Ela entra, ganha o máximo de dinheiro possível. Observem a falta de respeito que eles têm com os parceiros e com os usuários na hora de cadastrar pessoas que, por exemplo, que sem nenhum tipo de critério, não se exigem mais atestados de bons antecedentes, não se exigem mais seguros app. E vocês acham que isso é normal? Parem para poder raciocinar. Ela quer falir mesmo, porque ela vai destruir a profissão de motorista nos próximos, no máximo, 15 anos. E isso eu estou sendo otimista, entendeu? Porque serão veículos autônomos. Quem de vocês consegue comprar um veículo autônomo? Entendeu? Então não existirá mais motorista. Então ela está fazendo isso, ela está destruindo a profissão de motorista, ela está praticando evasão de divisas em todos os países onde ela atua, e vocês ainda estão defendendo essa empresa. Então vocês imaginem que vocês estão defendendo uma coisa tão nociva que vocês não têm noção. Entendeu? É mais ou menos o que eu tenho para poder falar, mas tem muito mais coisas dentro desse baú. Vocês não têm noção do tanto que eu conheço as estratégias dessa empresa.